Sem apoio do governo federal, do judiciário, praticamente sem nenhum apoio interno de autoridades, o governo do Rio de Janeiro tomou uma atitude drástica e apelou diretamente aos Estados Unidos. Um relatório detalhado foi entregue ao consulado americano, solicitando que a administração Trump classifique o Comando Vermelho como organização terrorista. A ação do governador Cláudio Castro acontece após o governo federal se recusar a ajudar e o Supremo Tribunal Federal manter restrições às operações policiais no estado. A gente precisa ir direto ao ponto principal, porque essa atitude do governo do Rio de Janeiro é um sintoma, um sinal claro e desesperado de que a nossa federação, nosso pacto de união está quebrado. Quando um governador de estado, responsável pela segurança de milhões de pessoas, chega à conclusão de que é mais fácil e mais produtivo pedir ajuda a uma potência estrangeira do que ao seu próprio governo federal, é porque a gente chegou no fundo do poço. O que o governo de Cláudio Castro fez foi formalizar um pedido de socorro. Eles elaboraram um relatório de inteligência, um documento detalhado, e o entregaram diretamente no consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. E o que esse relatório pedia? Pedia para que o governo de Donald Trump use a sua força para classificar o Comando Vermelho como uma organização terrorista internacional. Agora, por que esse pedido é tão importante? Porque essa classificação não é apenas uma mudança de nome, ela é uma arma. No momento em que os Estados Unidos classificam um grupo como terrorista, eles podem acionar uma série de sanções pesadíssimas através do Departamento do Tesouro, o famoso OFAC. Eles podem congelar bens, rastrear o dinheiro, punir empresas de fachada e aliados econômicos do Comando Vermelho no exterior. Além disso, essa classificação abre as portas para uma cooperação muito mais profunda com agências como a Interpol, o DEA, que é o Departamento Antidrogas americano, e o próprio FBI. Seria, na prática, trazer todo o peso da máquina de investigação e de asfixia financeira americana para a nossa briga. Mas a pergunta mais importante que a gente precisa fazer é: por que o governador do Rio precisou fazer isso? Por que ele foi bater na porta dos americanos em vez de bater na porta do Palácio do Planalto? A resposta é tão simples quanto triste, porque, ao que tudo indica, as portas do Palácio do Planalto se fecharam para ele. O governador Cláudio Castro, que pediu ajuda ao governo federal. Ele pediu o envio de blindados da Marinha para ajudar nas operações. Ele pediu uma ação mais enérgica do governo Lula na guerra contra o tráfico. E para piorar, a gente ouviu o próprio presidente Lula dizendo publicamente que não quer as Forças Armadas brigando com bandido. A gente ouve o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, dando desculpas esfarrapadas para não classificar as facções como terroristas, dizendo que falta motivação ideológica. É um governo que aparentemente lavou as mãos para o Rio de Janeiro. É uma omissão que, para muitos, beira a cumplicidade. E se a sabotagem do governo federal não fosse o bastante, o governador ainda precisa lidar com a sabotagem do Supremo Tribunal Federal. A gente precisa falar sobre a famosa ADPF 635, que ficou conhecida como a ADPF das favelas. Em 2020, o STF restringiu severamente as operações policiais nas comunidades do Rio. A polícia, que antes trabalhava com a presença constante para inibir o crime, agora só pode agir em casos de absoluta excepcionalidade. O próprio governador Cláudio Castro, em uma fala contundente, usou a metáfora perfeita para descrever o resultado dessa decisão: a ADPF fez o mato crescer. Se você proíbe um jardineiro de aparar um mato, o terreno vira uma selva. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao tirar a polícia das comunidades, o STF entregou aquele território de bandeja para as facções se fortalecerem, se armarem e expandirem seus domínios. A situação chegou a um nível tão absurdo que o governador desabafou sobre a burocracia que foi criada. Ele disse que, para qualquer operação hoje, ele precisa avisar 10 órgãos diferentes, de secretarias de saúde ao Ministério Público. E ele faz a pergunta óbvia: como é que não vai vazar? O segredo, que é a alma de qualquer operação policial, simplesmente não existe mais. Então, o que a gente tem é o cenário perfeito para o desastre. Um governador tentando lutar uma guerra, mas com as mãos amarradas por uma decisão do STF e com as costas viradas pelo governo federal. O que resta a ele fazer? Resta apelar para quem parece ser o único ator internacional disposto a encarar o problema de frente: o governo de Donald Trump. E essa percepção não é exclusividade do Rio de Janeiro. A gente está vendo um movimento continental de isolamento do Brasil. A Argentina, com o novo governo de direita de Javier Milei, já declarou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas e está reforçando a sua fronteira. O Paraguai fez a mesma coisa, a Bolívia também. Nossos vizinhos estão, na prática, nos colocando em quarentena como se a gente fosse a fonte de uma doença contagiosa. E o pior é que talvez a gente seja. O Brasil se transformou, aos olhos da América do Sul e do mundo, no vizinho mafioso, o país que exporta crime e que se recusa a arrumar a própria casa. E enquanto o governo Lula se perde em discussões semânticas, tentando nos convencer de que um exército armado com fuzis não é terrorista, a realidade se impõe. Uma reportagem recente da agência Bloomberg mostrou como a Amazônia se transformou na principal rota do tráfico internacional, colocando o Brasil em rota de colisão direta com os Estados Unidos, que agora nos enxergam como um risco geopolítico. O que o governador Cláudio Castro fez, ao pedir ajuda a Trump, foi um ato de desespero, sim. Mas foi também um ato de realismo.
Ele entendeu que, se a solução não vem de dentro, ela precisa ser buscada fora. Ele entendeu que, no mundo de hoje, a luta contra o crime organizado não é mais uma questão local, é uma questão global. E ele está buscando os aliados que estão dispostos a lutar essa guerra. E a gente vê a reação da esquerda a tudo isso. O deputado Guilherme Boulos, que agora é ministro do Lula, chegou a pedir 1 minuto de silêncio na Câmara, não pelos policiais mortos, mas pelos criminosos. É a inversão de valores completa. É a prova de que, para eles, o bandido é a vítima e a polícia, que arrisca a vida para nos proteger, é a agressora. O que essa história toda nos ensina é que o Brasil está em uma encruzilhada. A gente precisa decidir de que lado a gente está. Se estamos do lado da ordem, da lei, da segurança, ou se estamos do lado do caos, da desculpa, da romantização do crime. A atitude do governador do Rio de Janeiro de buscar ajuda externa diante da omissão interna é um grito de socorro. Um grito que deveria ecoar em todo o país. Porque a guerra que está sendo travada no Rio não é apenas do Rio, é de todos nós. E se a gente não vencer essa guerra, o matagal que hoje tomou conta das favelas cariocas, amanhã pode tomar conta do Brasil inteiro. Essa história toda é um retrato do abandono que o nosso povo está sofrendo. A atitude do governador do Rio foi um grito de socorro. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que, diante da omissão do STF e do governo federal, a atitude do Cláudio Castro de pedir ajuda aos Estados Unidos foi a correta? O que você faria no lugar dele? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade da situação, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que o Rio de Janeiro não está sozinho nessa luta. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de lutar por um Brasil mais seguro. Um grande abraço.